Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A paz do Senhor Jesus Cristo a todos. No vídeo de hoje vamos dar continuidade à história do apóstolo Paulo. Há algum tempo atrás nós publicamos a primeira parte dessa história aqui. Vou deixar nos cards, nas descrições do vídeo e também na tela final para que vocês possam assistir. E hoje vamos falar mais um pouquinho desse grande personagem da Bíblia Sagrada, que foi Paulo de Tarso. Mas antes, peço que nos ajude deixando seu like e se inscrevendo caso seja novo ou nova por aqui. Ative o sininho das notificações para não perder os vídeos novos que aqui estaremos postando. E sendo assim, vamos ao vídeo. Os amigos de Paulo. O apóstolo Paulo, em sua jornada de viagens, conheceu muitas pessoas que o auxiliaram em seu trabalho missionário, dentre eles Priscila e Áquila, que era um casal de amigos do apóstolo Paulo. O casal morava em Roma e tiveram que sair da cidade após o decreto do imperador Cláudio, que ordenou a expulsão dos judeus da capital romana. Áquila era judeu e, por esse motivo, tiveram de sair da cidade. Após fugirem da perseguição, Priscila e Áquila foram para a cidade de Corinto, onde conheceram a Paulo de Tarso. Paulo e o casal tinham a mesma profissão e passaram a trabalhar juntos na fabricação de tendas. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Atos 18, versículo 3. É possível que nessa época Paulo tenha sido um auxiliador para que o casal se convertesse a Cristo. Paulo viajou com esse casal para Éfeso, e ali eles se estabeleceram, mas Paulo nunca os abandonou. Sempre escrevia carta a Áquila e Priscila. Eles foram grandes amigos de Paulo e ajudaram a salvar a vida de Paulo. Eles o auxiliavam muito em seu ministério. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram as suas cabeças, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Romanos 16, versículo 3 e 4. Outra grande amiga de Paulo foi Febe, uma mulher pela qual ele a chamou de irmã em Cristo. Febe ajudava e servia a igreja de Cencreia. Febe hospedava a muitos que precisavam de abrigo, e assim fez também com o apóstolo Paulo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Romanos 16, versículo 1 e 2. Como já falamos dela aqui no canal, vou deixar o vídeo nos cards e também na descrição do vídeo. Paulo também tinha em grande estima Andrônico e Júnias, que foram companheiros de Paulo na prisão e serviam a Deus com muito comprometimento. Vemos o tamanho do carinho em que Paulo sentia por eles ao chamá-los de parentes e companheiros em Cristo. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Romanos 16, versículo 7. Já tem também o vídeo aqui no canal sobre Júnias. Vou deixar o link nos cards e na descrição. No capítulo 16 de Romanos, é descrito muitos amigos e auxiliadores do apóstolo Paulo nesse serviço missionário a Cristo. Não esquecendo também de Barnabé, como já falamos na primeira parte desse vídeo, que foi um grande companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Paulo sempre se referia a Barnabé com respeito, estima e afeição. Mesmo depois deles se separarem de suas viagens missionárias, Paulo nunca o rejeitou, mas o reconheceu como irmão em Cristo. Você encontra em Atos 9, versículo 27. Enfim, muitos foram os auxiliadores de Paulo. Se fôssemos falar de cada um, esse vídeo ficaria enorme. Mas trouxemos os mais conhecidos e em breve falaremos mais a respeito de alguns deles aqui no canal. Paulo e o jovem Eutico. O apóstolo Paulo, por onde ia, gostava de falar sobre o amor de Deus àqueles que precisavam ouvir. Ele sempre trazia suas pregações a multidões que iam até onde ele estava só para o ouvi-lo. E na cidade de Troade não foi diferente.
A Bíblia diz que depois da época dos pães ázimos, que é a Páscoa, Paulo viajou com seus amigos e irmãos em Cristo para Troade. Em Troade, eles ficaram por uma semana. No primeiro dia da semana, quando os cristãos estavam reunidos para adorarem a Deus e também para a celebração da ceia do Senhor, o apóstolo Paulo pregou ao povo. Você encontra em Atos 20, no versículo 5 ao 7. Como Paulo ia embora da cidade de Troade no dia seguinte, não quis perder nenhum só momento e resolveu falar com o povo até a meia-noite. O povo que estava ali naquele cenáculo estava no piso superior, no terceiro andar. Naquele local havia muitas candeias para iluminar, pois já era bem tarde. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado em uma das janelas, estava com tanto sono que acabou dormindo profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, ele caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois, continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muitos os consolou. Atos 20, versículo 10 e 12. Vemos aqui, nesse pequeno trecho, que um grande milagre aconteceu na vida daquele menino. Não sabemos a idade dele, mas muito provavelmente tenha sido um rapaz bem jovem. Talvez ele tenha levantado bem cedo, ou não estivesse acostumado a dormir tão tarde, e acabou ficando com muito sono pela longa pregação de Paulo. O texto bíblico nos mostra que havia muitas candeias naquele local, talvez o que deixava o lugar quente e enfumaçado, deixando-o motivado a ficar na janela para tomar um ar, porém ele não contava com o sono em que teria. Notem que o rapaz, mesmo cansado, talvez de um dia exaustivo, não trocou o momento de estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Cristo, pelo descanso ou lazer. Ele estava onde devia estar e no momento certo. O rapaz dormiu, caiu da janela e morreu. Mas vemos o milagre de Deus na vida daquele rapaz, que mostra aos demais que Deus era na vida de Paulo e que quando fazemos a vontade de Deus, não saímos derrotados ou envergonhados. Vemos que após o milagre, Paulo ainda pregou até o amanhecer e o povo muito se alegrou, muito mais depois do milagre realizado por Deus. A ressurreição do jovem Eutico em Troade possivelmente deve ter tido um impacto muito positivo no anúncio das boas novas de Cristo entre os gentios daquela região. O espinho na carne. O apóstolo Paulo teve certo dia uma visão e ele relatou essa experiência divina em que ele recebeu de Deus, como um arrebatamento no terceiro céu, onde ele viu certas coisas que não convém o homem dizer. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. 2 Coríntios 12, versículo 4 ao 9. Não encontramos na Bíblia informações sobre o que era o espinho na carne de Paulo. Sabemos apenas que o espinho na carne atribulava Paulo e que Deus não o quis retirar. Apesar de lhe causar muito sofrimento, o espinho na carne o ajudou Paulo a continuar em humildade. O espinho na carne favoreceu Paulo para que não se tornasse arrogante ou se achasse maior que qualquer outro por causa da visão que teve. Paulo sofreu muito com o espinho na carne e clamou orando 3 vezes a Deus para que ele o retirasse. Mas a resposta que recebeu foi que a graça de Deus lhe bastava. Deus não retirou o espinho na carne, mas auxiliou Paulo em sua fraqueza. A Bíblia não diz de fato
o que era esse espinho na carne que Paulo falava, se era algo relacionado a alguma doença física ou alguma perseguição que Paulo sofria, ou espiritual, mas o que sabemos é que Paulo sofreu muito ao longo de sua vida. Deus não retirou o espinho na carne de Paulo quando ele estava em sofrimento. O mensageiro de Satanás que tentava destruir Paulo, assim como tentou a Jó, e Deus permitiu, serviu apenas para fortalecimento na fé deles. Paulo foi muito privilegiado por receber tantas visões e dons, mas tudo isso era obra de Deus. A Bíblia diz que o espinho na carne de Paulo era um mensageiro de Satanás. Talvez tivesse sido algo espiritual que o atormentava fisicamente, independente do tipo de sofrimento, podendo ser tanto físico quanto espiritual. Sabemos com certeza que Paulo era atingido com muita dor e literalmente em sua carne. Qualquer explicação que tentamos dar sobre esse assunto é apenas uma especulação, pois é algo que não temos informações bíblicas que nos norteiam a esse sentido. Meus irmãos, vou encerrar por aqui para não ficar tão grande, mas o próximo vídeo será a parte final da história de Paulo e postaremos em breve. Fiquem ligados! Não esqueça de avaliar o vídeo e compartilhar com outras pessoas. Inscreva-se, caso seja novo ou nova por aqui. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.